Irmãos, vamos aqui para o nosso momento da mensagem. Eu vou pedir para você abrir aí sua Bíblia em João, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 12. João 15, 12. Estamos aguardando o folheio de páginas, escutando ainda páginas mexendo, cliques de aplicativos de Bíblia. João, capítulo 15, versículo 12, que diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, : amem-se uns aos outros. Glorioso Deus, obrigado por essa porção da Tua palavra que lemos agora, Senhor. Fala o nosso coração, meu Deus, nos dá mais um ensinamento vindo do Teu coração para o nosso, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra, esse texto que lemos aqui, uma palavra de Jesus para os seus discípulos, ali no momento em que antecede já a sua última oração, no capítulo 17. No capítulo 18 de João narra Jesus sendo preso, e aí a gente sabe o decorrer da história, né? Então ali é um papo de Jesus, como se fosse a última conversa séria que ele está tendo com os discípulos. Ali estão presentes os 12, né, aqueles que ele havia escolhido. E ele está falando sobre um mandamento e uma orientação que ele estava deixando para os seus discípulos, para os seus seguidores, que é uma orientação que não cabe apenas para os 12. É uma mesma orientação que Deus nos dá hoje, que Jesus nos traz hoje para nós, seus seguidores, seus discípulos. Ele começa dizendo que está lançando um mandamento: amem-se uns aos outros como eu os amei. Em outras versões fala sobre um mandamento novo. Estou trazendo aqui uma informação nova: amem-se uns aos outros como eu os amei. Houve um ensinamento. Lembra como foi que eu amei? Pois é, do jeito que eu amei vocês, vocês vão amar uns aos outros. E versículos anteriores a esse, você vai ver no capítulo 15, aquela história, Jesus comparando ele e nós como uma videira, aquela videira que dá fruto e a videira que não dá fruto. A videira que não dá fruto, Deus ia fazer o quê? Cortar fora. E a videira que daria fruto, pelo contrário, seria alimentada, né? Seria bem tratada para que desse mais fruto ainda, né? E mediante esses frutos iam se conhecer realmente quem seriam os verdadeiros discípulos de Jesus. E o versículo 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Nesse discipulado de Jesus, o foco e a missão final de nós como discípulos é que demos frutos. Essa é a orientação de Jesus final para eles, né? Tudo que vocês aprenderam, de tudo que foi ensinado para vocês, prestem atenção nisso. Vocês precisam frutificar.
Vocês não podem reter essas informações e aquilo que vocês aprenderam para si mesmos. Vocês não devem guardar os ensinamentos e ficarem com eles guardados para vocês, porque esse não era o propósito. Se vocês acharam que eu chamei para vocês serem alimentados, né, bem cuidados, bem tratados, para ficar assim mesmo, vocês estão enganados. Porque existe um propósito muito maior do que esse. Tudo que eu estava fazendo com vocês era preparando vocês para um momento especial de caminhada agora, não mais com Jesus fisicamente, mas agora o Espírito Santo trabalhando na vida deles, né? E você vai ver isso nos versículos seguintes, porque a partir do versículo 18, Jesus vai falar que ele já iria ser traído, iria ser negado. Pedro nega, e depois os discípulos vão ficar tristes porque ele fala que vai morrer, né, mas que ele mandaria o Espírito Santo. E no capítulo 17, aquela famosa oração onde ele ora por si mesmo, ele ora pelos discípulos e ora pelos crentes que ainda vão se converter, né, pelos crentes que ainda vão ser alcançados pela mensagem salvadora de Jesus. E aí, nessa oração, Jesus encerra essa oração no versículo 26 do capítulo 17, dizendo: eu os fiz conhecer o teu nome. Está se referindo aos crentes e aos discípulos, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, para que nós sejamos uns com os outros, uma unidade, para que nós sejamos um com Cristo, um com Deus, né? E fazendo isso, nós estamos revelando Cristo Salvador. E a oração de Jesus encerra aí. Depois Jesus é preso, né? E a gente sabe o resto da história. O lance aqui, gente, é que a gente sempre tem que tocar em assuntos como esse. Já falei que para que a gente entenda o crescimento e a multiplicação que Jesus se refere em várias passagens, né, que ele usa várias ilustrações sobre esse crescimento e essa multiplicação. Eu falei aqui sobre a escola bíblica, né? Uma delas é o conhecimento. Precisamos ser conhecedores da palavra, precisamos ser alimentados por essa palavra, porque aí não tem sentido se não tivermos. E isso vai descambar nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, como marido, mulher, filhos, amigos, igreja. Tudo isso tem reflexo, né? É reflexo daquilo que aprendemos, o conhecimento que adquirimos com Deus através da sua palavra. E Jesus resume tudo isso falando aqui, capítulo 15, versículo 12, no mandamento maior, que é esse amor. Ame a Deus, precisa amar a Deus, a si mesmo, mas amem-se uns aos outros como eu os amei. Eu, inclusive, já falei aqui algumas vezes que eu não gosto muito desse termo, não gosto mais, já gostei, do termo irmão. Para mim era uma coisa que inclusive fez parte da minha infância, da minha adolescência. A gente aprende muito cedo a chamar os outros de irmão, né? As pessoas que a gente convive dentro da igreja. Mas, gente, isso aí caiu, parece que no mundo do esquecimento, no real sentido do que é essa palavra irmão. E aí virou o primeiro nome de alguém. É a irmã Fátima. Não foi? É a irmã Alzerina. Estou falando a verdade, não é isso? E aí, se você colocar no crachá, inclusive, de um congresso, de alguma coisa que você vai participar, você não é pastor. Se for pastor, é PR. PR ponto alguma coisa. Se não é pastor, não é pastor caso, a gente coloca o quê? IR. Que é IR ponto, irmão fulano, certo? Inclusive, quando você encontra com alguém na igreja que você não sabe o nome, você chama como? Irmão, né? Não tem como errar, né? Isso não acontece. Quando esquece o nome do povo, Bia briga comigo que eu ando na rua, eu não lembro das pessoas, nome de gente, né? É muito difícil. Gente do passado, né? Na época da escola, na época da faculdade, eu dou um brancão mesmo. Aí a gente encontra alguma pessoa na rua e ela pergunta depois: quem é, amor? Eu acho que eu sei. Eu sei quem é, mais ou menos, mas o nome mesmo não lembro.
Aí, para não dar erro, nós chama de cara, brother, mulher, né? Ô mulher. Entendeu? A gente usa artifícios para não sair tão feio. E na igreja parece que essa palavra irmão virou esse coringa, sabe? Aquela cartinha na manga, porque eu não lembro o nome, vou chamar de irmão. E aí ganhou um título. Nós ganhamos um título e esse sentido da palavra irmão se perdeu. Jesus, na época de Jesus com os discípulos aqui ainda, Jesus fisicamente com eles, não se chamavam de irmãos, né? Essa palavra irmão, ela vai acontecer e vai aparecer só depois, já no período da perseguição da igreja. E aí eles começam a se identificar como irmãos, e para despistar a perseguição, ali todo mundo é família, todo mundo é irmão. E também tinha esse sentido de que a gente se ama mesmo como se fosse da mesma família. Somos irmãos. Então existia uma razão para isso, né? Existia um sentido para se chamarem de irmãos. Hoje, parece que você ganhou mais um nome aí na sua identidade. Você é o irmão fulano, ou a irmã fulana, certo? E aí eu comecei a não gostar mais desse termo. Prefiro não usar mais. E parece que eu não usando, eu vou começando a ter mais reflexão interna em mim, quando eu realmente chamo alguém de irmão. Quando eu quero dizer, você é meu irmão em Cristo. Você tem dimensão do que é isso? Então em alguns momentos eu uso essa palavra para dar significado mesmo. Você é minha irmã, você é meu irmão. E muitas vezes vocês vão me ver usando uma outra palavra para nos identificarmos como igreja, que é essa palavra amigo. É a palavra que Jesus usou com os seus discípulos. Ele diz no versículo 15: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Não estou proibindo você chamar ninguém de irmão, viu? Inclusive é um coringa aí para quando você esquecer o nome de alguém da igreja, chama de irmão que dá certo. Mas será que a gente tem realmente dimensão daquilo que a gente está falando? Quando você lê essa passagem aqui de Jesus falando que não chama os seus servos de servos, está chamando agora esses servos de amigos. E ele dá uma razão para isso. Eu faço isso porque o servo, ele não sabe o que o seu senhor faz. É como você, empregado na sua empresa, você não sabe o que o seu patrão está fazendo. Você não sabe as ideias dele para a empresa, você não sabe a visão dele, você não sabe um monte de coisa dele. Não sabe do particular, a vida particular dele. Se você sabe, você é um enxerido, né? Uma pessoa que está ali, né, buscando, além do que o emprego, né? Você está investigando a vida do seu patrão, mas geralmente você não sabe o que está acontecendo na vida particular dele, né? Na mesma regra do serviço para uma autoridade superior, que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com a vida dele e os planos dele e a vontade dele. Mas Jesus diz: eu não chamo por isso e chamo de amigos, porque tudo o que eu vi de meu pai eu lhes tornei conhecidos. Os amigos são assim. Os amigos, eles contam uns para os outros aquilo que está escondido. Concordam? Amigo de verdade não tem segredo para o amigo. E é bom que isso aconteça, que você tenha alguém em que você possa confiar, contar aquilo que está mais escondido dentro do seu coração, dentro da sua alma. Quem não tem amigos realmente sofre muito. A pessoa que vive uma vida sem amigos é um sofredor, está passando por um momento difícil na vida, porque a amizade, inclusive, é um dom de Deus, é uma bênção divina para que a gente nutra bons relacionamentos e cuide e trate de nós mesmos. Quando temos amigos que nos acolhem, recebem nossas queixas, nossas lamúrias, nossas alegrias e por aí vai, a gente ganhou um tesouro maravilhoso, né? E a Bíblia chega a dizer que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Olha que coisa legal. Jesus chegou ao nível dessa passagem do Antigo Testamento, de considerar aqueles caras ali
como amigos mais chegados do que os irmãos, né? Embora ali tivesse um irmão dele envolvido ali, né? Família, e Jesus tivesse outros irmãos, né? Nascidos de Maria, ali tinha cara que era considerado irmão, amigo mesmo. Eu fico imaginando essa cena, os discípulos ouvindo de Jesus de que deveriam amar uns aos outros. E aí essa versão da Bíblia é a versão do pastor Daniel Barcelos, né? Que Pedro chegou para Jesus, levantou a mão, depois de ter ouvido, né? Ame uns aos outros. Aí ele levanta a mão e Jesus, pois não, Pedro. Essa regra, inclusive, para Judas. Doido. Judas? Aí, sim, Judas também. E aí, talvez Tiago e João perguntando, e o que é que a gente ganha, né? E amando uns aos outros. A gente vai ser colocado num lugar especial por ter cumprido o mandamento? Não vai ser não, né? Mas vocês vão ter uma recompensa em vida, né? Vai ser muito legal para vocês. Acho que Tomé nessa hora olhou e disse, eu só acredito vendo, né? Só acredito vendo essa história aí, Jesus, né? Isso que tu está falando, amar uns aos outros, né? Ou seja, eu ilustro essa brincadeira aí só para vocês terem noção de quem eram essas pessoas que estavam lá. Tinha um Pedro muito duvidoso, né? Muito cauteloso e muitas vezes muito impulsivo, vivia nos extremos. Tinha um cara que duvidava de tudo, que queria ser, né? Tratar as coisas com a visão, com a matéria. Tinha outros ali que queriam ser superiores, queriam se assentar à direita, um à direita ou à esquerda de Jesus, lá na glória. Todo mundo tinha defeito, sabe? Todo mundo tinha o seu espinho na carne, todo mundo tinha as suas qualidades, mas também tinha os seus defeitos. E aí olham uns para os outros, somos 12, né? É muita gente para a gente cumprir esse mandamento. Como é que a gente vai fazer, cara? Aqui tem uns caras, eu não me dou bem com fulano. Talvez Judas ali já manifestando que iria trair já, né? Já estava com um semblante caído, talvez parecido com Caim, né? E os caras já olhavam assim meio torto para ele, inclusive, vamos ter que amar esse cara aqui, vai sim, vai amar ele também. E isso é um mandamento para todos, não existe exceção. Nós vamos ter que amar, inclusive esses que tu chamaste, Senhor, chamou um publicano, a gente vai ter que amar as pessoas, vai ter que amar. Jesus deu provas disso na sua caminhada. Ele fez amizades com um cara, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu não era alguém bem relacionado, né, na sua época. Ele não era só coletor de impostos, ele era o chefe dos coletores de impostos. Ninguém gostava dele. E Jesus foi lá e fez amizade com ele. O que me leva a concluir, gente, que amizade muitas vezes não é uma coisa natural, não é algo que cai do céu. Amizade pode ser que do dia para a noite você crie um elo e uma ligação com alguém muito legal, que você gostou, né? Que combinou com você, que gosta das mesmas coisas, entendeu? Gosta de frango com batata doce, ir para a academia, né? Que gosta dos mesmos alimentos, música. Pode ser que isso aconteça. E aí é fácil ficar amigo de gente que você se dá bem, né? Que você tem afinidade, que tem empatia, tem ligação. Mas a amizade, gente, de verdade, ela não está condicionada a eu gostar daquela pessoa. Inclusive, eu já falei isso aqui algumas vezes também, que os meus grandes amigos e as amizades que mais duram na minha vida foi com gente que eu no começo não gostei muito. Não bateu, sabe? Não deu ligação. Tem até um amigo que eu posso dizer o nome dele, o Danilo, o pastor conhece, né? Porque essa brincadeira eu faço sempre com ele. Ele era muito chato, o Danilo era muito chato. Melhorou bastante, depois se casou. A mulher muda, né? Melhora o marido, né? Dá uma melhorada. E aí eu brincava com ele, cara, velho, tu tá muito chato, mas eu gosto tanto de tu e eu acho que sou o único, né? Sou teu único amigo. A gente ria, brincava, isso não era verdade, né? Ele tinha outras amizades, mas eu insisti um pouco para ser amigo dele, tive que persistir, né? Tive que trabalhar assim no meu coração também, porque nem sempre essas amizades nascem como uma coisa prazerosa. E aí, dentro desse conceito, dentro desse entendimento de que a amizade é algo que pode ser construído,
Jesus provou isso com ele mesmo, com a sua vida. Eram 12 diferentes, com personalidades diferentes, comportamentos diferentes, alguns comportamentos que Jesus não se agradava, mas Jesus persistiu e continuou com eles e estabeleceu uma amizade sólida. Um desafio para todos nós, como igreja. E aí vamos falar direcionalmente a questão da igreja. Muitas vezes nós, dentro do contexto de igreja, queremos nos sentir confortáveis, queremos nos sentir agradados, queremos nos sentir acolhidos, queremos nos sentir, digamos, bem recebidos, queremos fazer amizades com pessoas dentro da igreja que a gente tem afinidade, que a gente gosta. Mas o desafio de Jesus para nós vai um pouco além. Vai além porque o desafio é a gente amar e fazer amizades e ter amigos dentro do contexto de igreja, principalmente com aquelas pessoas que a gente não gosta muito de conviver. Sabe aquela pessoa que você pode pensar aí na sua cabeça, que dentro do contexto de igreja, poxa, não rola, meu Deus, estou aqui pensando nessa pessoa, mas como eu poderia estreitar meus laços e desenvolver um relacionamento e uma amizade? Nesse livro aqui, que eu recomendo que vocês, irmãos, procurem para ler, está em todas as livrarias. Judah Smith é um pastor americano da igreja City Church em Seattle. Tereza, me ajude. Seattle, nos Estados Unidos, certo? E é uma igreja bem jovem, bem nova, né? Bem interessante lá. Embora ele seja filho e neto de pastor, ele prega assim numa linguagem bem moderna, né? Bem jovem. E o livro é um livro muito interessante. Esse livro aqui, Jesus eu dei uma lida já nele em algumas partes, e já começa o primeiro capítulo falando desse Jesus amigo. E o desafio de Jesus no final desse capítulo que ele fala é que nós possamos ser imitadores de Cristo e buscar o tipo de amizade que Jesus também buscou. Jesus foi amigo de pecadores. Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus poderia ter ido fazer amizades com chefes religiosos da época. Poderia ter feito amizades com pessoas que influenciariam, né, na disseminação da sua pregação. Ele poderia ter feito amizades com pessoas ricas, né, e bem, status e tudo mais. Mas não. Ele foi ter amizade com pescadores, publicanos, com as prostitutas, com as pessoas adúlteras, com os aleijados, com aqueles que a pele vai caindo, leprosos, que era quase um sacrilégio você ter amizade com um leproso. Jesus ia nesse povo, e ele ia além, né? Inclusive, não apenas de ter um primeiro contato, mas escolheu 12, gente difícil, gente complicada. Tinha uns legais, né? Um João ali que era muito amoroso, legal com ele, mas tinha gente difícil, gente complicada, e Jesus persistiu. Ele trouxe uma ideia de perseverança nessa amizade, que se você puder sair hoje daqui com essa ideia na sua cabeça, na sua mente, de persistir em relacionamentos que você acha complicado, acho que já valeu uma mensagem para todos nós. Que isso não seja um obstáculo para que você frutifique. A videira que não frutifica, ela é cortada. E aí ninguém disse que ia ser fácil a caminhada. Quando a gente persiste, vão aparecer obstáculos, vão aparecer dificuldades. Nem sempre a gente quer conviver com determinados tipos de pessoas. Nem sempre a gente quer dar o braço a torcer. Nem sempre a gente quer puxar aquela conversa difícil. Olha, você me magoou quando você falou aquilo, sabia? Né? Inclusive Mateus 18 orienta assim, Jesus orienta assim: se o teu irmão pecou contra você, vai ter com ele, né? E se você, a sós, né? E se você ganhar o seu irmão, né? Se você convencer, você ganhou o seu irmão. É uma conversa difícil,
mas que às vezes nem todo mundo quer fazer. E achei interessante também o pastor Judá falou aqui, que muitas vezes a gente espera da nossa liderança e dos nossos pastores que eles, inclusive, ajeitem os nossos relacionamentos dentro da igreja, né? Que ele conduza para que eu me relacione bem. Ok, a gente pode até tentar fazer isso, mas no fundo, se o seu coração estiver fechado, né, e limitando, fazendo acepção e diferenciando pessoas com quem você vai conviver, com quem você vai amar, vai ficar muito difícil esse trabalho, né? Porque a gente vai orientar: meu irmão, você não precisa ficar chateado, ele não quis dizer bem isso. Mas ele quis, ele me magoou e tal, mas vamos ter uma conversa, né? Vamos conversar, vamos tentar ajeitar as coisas. Não, eu não quero, eu prefiro não, né, não complicar a situação e tudo mais, porque às vezes um coração fechado, um coração que fez uma barreira em si mesmo e limitou o agir de Deus e a transformação daquela vida. Entende a dificuldade que é? Como é que uma igreja assim vai ser uma igreja atrativa aos olhos das pessoas? Como é que uma igreja assim vai ser, digamos, acolhedora? Como é que uma igreja assim vai ser uma igreja que cresce, que multiplica, né, que se expande, que tem, inclusive, prepara pessoas, assim como o Darlan, que eu falei aqui, um evangelista? Como é que a gente vai preparar pessoas para irem até os confins da terra, para pregarem? Eu não estou dizendo aqui que todos estão nessa situação, não é isso, mas pode acontecer de hoje alguém aqui nessa noite estar com esse coração aí fechado para algum tipo de relacionamento, ou tendo que fazer as pazes com alguém e não está conseguindo. Se você compreende esse chamado de Deus e vê que você está errando nesse aspecto, uma coisa para te convencer está aqui no versículo 16, que diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Se a gente está conectado com Cristo, o que a gente pede a Jesus, Deus vai nos conceder. Você pode fazer uma oração: Jesus, me ajuda. Senhor, eu quero muito estabelecer bons relacionamentos. Eu quero, dentro do contexto de igreja, fazer boas amizades. E amizades com pessoas que talvez eu não tenha muita afinidade e contato e vontade de ter amizade com essa pessoa, mas Deus me ajuda. Senhor, me orienta, me dá oportunidades. Essa é uma oração, e Jesus, ouvindo essa oração, leva até Deus, e Deus nos concede conforme aquilo que pedimos. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Que Deus nos ajude nessa missão. Você vai ver que, inclusive, fazendo e cumprindo esse mandamento, você vai se sentir tão feliz, tão mais amado por Deus, tão mais amado pelas pessoas, sabe, quebrando dentro da sua mente qualquer barreira, qualquer obstáculo que venha a atrapalhar esse agir de Deus através da sua vida. Que Deus nos dê essa orientação, nos ajude mesmo. Procurem esse livro, é um livro muito interessante. Jesus do pastor Judá Smith, ok? Vamos fazer uma oração nesse sentido, né? Para que Deus tenha solidificado no nosso coração essa ideia de que precisamos sair da zona de conforto, precisamos muitas vezes persistir e até insistir com pessoas para que não abandone o convívio de igreja, que pelo contrário queiram estar juntos, né, como igreja. Vamos fazer essa oração.